Olá, boa noite. Eu me Oi, chamo Melissa Ferrante e estamos novamente aqui ao vivo na nossa página do Facebook para transmitir o live de toda terça-feira às 8h30 da noite com o tema Vamos Falar Sobre. E hoje está aqui do meu lado o psicólogo Daniel Vignoli, que também trabalha e é coordenador do Semente Cursos em Psicologia. Enquanto a gente está aqui aparecendo, já vou deixar o Daniel aqui aparecer junto com a gente para falar, enquanto a galera tá chegando. Quem tá chegando, eu queria que confirmasse comigo se já tá me ouvindo, está me vendo direitinho, para daqui a pouco a gente dar início ao live de hoje que tá bacanérrimo. olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É a minha estreia no primeiro live. Estou achando muito legal. Ó, já tem gente chegando, mandando joinha pra gente. Deixa eu só tirar um fone aqui, eu fico meio surda. Oi, Manu, boa noite. Me ajuda aí, Manu. Tá ouvindo direitinho? Não tá ouvindo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou botar esse Oi, tá legal o som, mano? Isso, Por favor, responde aí se tá bacana. isso, vê se tá certinho. Não, deixa aqui com você, Tá e bom, aí a gente faz o teste. tá Se tiver joia. bom, você já pode colocar ele na lapela. A Manu que me avisou no live passado, que eu esqueci desse fonezinho embutido. Pequeno detalhe, quase sem importância, imagina. Só isso. Ficar sem fone não tem importância nenhuma, né, gente? Ô, gente, só pra Ninguém avisar repara. que tem uma parede vermelha atrás da gente, a gente parece que tá em estúdios diferentes, mas não tá não, ó, tá no mesmo estúdio. Estúdio, olha que coisa chique. É. A gente tá em estúdio diferente. Não podia falar que a gente estava em cidades diferentes, ficava mais legal, né? Eu tô me sentindo igual o pessoal do Globo News, tem aquelas telas. Exatamente, é isso que eu tinha pensado. A gente Tá, falar isso para as tem pessoas. só mais aqui um pouquinho pertinho pra você sentir mais. Isso! Oi, Érica. Oi, Suzana. Érica. Tudo jóia, gente. Boa noite, boa noite. Então, ó, a gente tá igual o pessoal do GNT, cada um aqui numa cidade diferente, no estúdio diferente. Eu vou até fazer assim, ó. E aí o pessoal acha que a gente tá num estúdio diferente. Gostei demais disso. Tô adorando, gente, esse live meio Globo News, assim. Então, olha só. A galera tá chegando. Eu sei que a gente marcou às 8h30, mas eu quero que o pessoal comece a esquentar os motores, porque o tema de hoje, gente, tá incrível. Principalmente porque ele é atual. As pessoas acham, né, que a gente vai falar sobre um tema. Algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, mas vocês vão ensinar a pessoa a ter autoestima? Gente, é mais complexo do que isso. O assunto de hoje tá top, tá bom? Como vocês sabem, eu sempre tenho o meu suporte técnico, só que diferente de eu olhar hoje aqui pra frente, eu vou dar uma cópia cola, porque o objetivo, né, do live de hoje é a gente fazer uma entrevista, e eu preciso tentar focar nas entrevistas, nas perguntas, senão o Daniel vai sair daqui meia-noite, né? Se comigo é 1 hora, e era pra ser meia, com 2 pessoas aqui, meu povo, vocês vão ficar aqui horas assistindo. Falei com a galerinha. Então vamos iniciar. Lembrando que quem está aqui assistindo, Adriana, Raquel, deixa eu ver mais quem. A Érica, a Suzana, a Manu. Não deixa de ir lá na página de vocês, compartilhar que vocês estão assistindo aqui nesse momento, tá? O nosso live de hoje, chamando a galerinha para participar, ok? Vamos fazer aquela introdução básica no início? Vamos? Vamos lá. Então tá. Então vamos começar os motores esquentando. Meu nome é Melissa, sou psicóloga Melissa Fioravante. Vamos voltar. Vamos começar de novo. Acho que hoje eu tô mais animadinha, agitadinha com entrevistado aqui, eu tô mais nervosa. Vamos lá. Meu nome é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, atuo aqui em Juiz de Fora, tenho mestrado e graduação em psicologia pela UFJF. Atualmente também sou professora e supervisora de estágio da FUPAC de Ubá. E junto com isso, eu sou coordenadora do Semente Cursos em Psicologia. Até o ano passado, esse ano a gente deu um stand-by. Também coordeno o curso de formação em terapia do esquema aqui em Juiz de Fora. Hoje, o nosso live tem por objetivo, né, fazer uma entrevista, que eu vou passar já a bola, inclusive, que é para que ele se apresente, né, para a gente falar sobre 2 assuntos que as pessoas estão começando a ouvir muito
de maneira até informal, sem entender como é possível trabalhar isso de maneira técnica, com conceitos psicológicos sérios, né, dentro da clínica psicológica, tá? E está aqui do meu lado o Daniel Vignoli, que eu vou deixar ele se apresentar. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui hoje, está sendo muito legal para mim, é a primeira vez que eu faço um live, estou adorando. Meu nome é Daniel Vignoli, eu sou psicólogo, tenho 10 anos de experiência, eu me formei em 2008, eu atuo hoje como psicólogo clínico e sou coordenador do curso Semente de Psicologia também, né? Aí, ao longo da minha carreira, eu fiz um trajeto que eu considero bem interessante e vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi, né? E algumas dificuldades que eu encontrei. Então, uma boa parte do que eu vou falar aqui hoje são dificuldades e problemas que eu tenho encontrei na clínica durante muitos anos. Eu fiz uma formação bem no finalzinho da faculdade, comecei uma formação em terapia cognitivo-comportamental, né? E no estágio em clínica eu tive acesso à terapia cognitiva beckiana, né? Que a gente chama de TCC clássica, né? E aí eu me senti muito bem com o modelo, né? E depois, na formação que eu fiz, eu tive acesso ao modelo que era cognitivista também, mas era um pouquinho mais funcionalista, né? Ou seja, um modelo cognitivista com um pezinho mais para terapia comportamental, vamos dizer assim, né? Funcionalista. Então, aí eu me senti mais confortável ainda e me encontrei. E ao longo desse tempo todo eu vim estudando, vim encontrando algumas lacunas, né? Na carreira a gente tem isso, né? Quem atende na clínica acaba encontrando isso. Eu imagino que vocês tenham passado e passem por isso, né, rotineiramente, assim. Algumas lacunas que a gente não entende como que o modelo funciona ali, né? Um modelo de terapia, modelo teórico, né? E ao passar dos anos eu fui tentando preencher, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar de autocompaixão e gratidão, autocompaixão e aceitação no processo clínico. Sim. Porque é importante que as pessoas entendam, né, que quando a gente fala de autoestima, é um ponto muito até banalizado, né? No meio, assim, de uma certa forma. O conceito cresceu tanto que ninguém sabe mais muito bem o que significa, né? Exatamente. E aí existem alguns aspectos que estão relacionados, né, quando a gente também fala de autoestima e também falamos de saúde mental, que são mais sofisticados do que a gente está acostumado. E o que eu acho interessante da gente estar trazendo essa temática hoje, porque quem já acompanha os meus lives, principalmente do ano passado, 2019 tem sido muito bom, a gente tem trazido temáticas diferentes, mas sempre numa vertente muito do psicodiagnóstico, né? Mostrar aquilo que o paciente, indicativos ou sinais, né, de que o paciente aponta determinado transtorno ou não. O ano passado a gente fez um conjunto de lives sobre transtornos de personalidade, foi bem bacana. Muito legal. Bem bacana. Quem tiver interesse nesse assunto, vai lá na Semente de Psicologia. Canal do YouTube, né? No canal do YouTube a gente ainda não colocou, não. A gente está colocando, tá. Devagarzinho. Página Facebook. A gente está colocando. Mas aqui na nossa página do Facebook vocês encontram, não só na página do Semente de Psicologia, mas no meu, Psi Melissa Fioravante. E aí a gente tem vários lives falando sobre os transtornos de personalidade. E por mais que a gente, desde a década de 80, saiba que falar sobre saúde, né, não é trabalhar com a ideia de ausência de doença, eu percebo na minha prática clínica, não só como psicóloga, mas também como supervisora, que o enfoque ainda está na doença, né? Até o próprio psicólogo cognitivo, quando a gente vai trabalhar com conceitualização, tem lá um item da gente começar a pensar numa hipótese diagnóstica, sempre pensando num transtorno, né? E o que eu acho muito interessante que o Daniel vai trazer aqui pra gente é uma perspectiva de que, ok, existem pessoas com transtornos e transtornos muito graves, muito complexos, como é o próprio caso dos transtornos de personalidade, pacientes deprimidos graves, pacientes com ansiedade crônica, né, que são reincidentes nos sintomas, mas temos também aqueles pacientes que não são considerados clínicos, né, são pessoas comuns que estão fazendo terapia porque querem se aprimorar, querem se desenvolver, né, e a gente também pode pensar nisso. Então vamos começar a nossa entrevista
Podemos Vamos começar, lá. Daniel? Alguém tiver alguma questão também, que ao decorrer quiser colocar, pode ficar à vontade. Ó, enquanto isso, vamos só dar boa noite para a galera que chegou. Boa noite. A Iudesca chegou, a Iudesca tá sempre com a gente, né? Rodrigo. Oi, Mary. Ela é Maria, a gente chama de Mary, mas é a Maria. Oi, Maria. Ela fez nosso curso de formação. Que legal. A Juliana também tá sempre com a gente. Ju. Boa noite. Assisti os lives de transtorno de personalidade, me ajudou muito em um caso clínico. Esses transtornos são muito desafiadores pra gente, né? Depois compartilhem comigo lá no privado, Ju, que eu vou ficar muito feliz de saber que esse live contribuiu. Ó, já tá uma galerinha aí. Então, vou pegar aqui minha cópia e cola da entrevista. Lembrando que esse assunto é para mais de 2 horas de live. Mas a gente tem tentado, né? O Daniel ainda falou comigo, Melissa, hoje a gente vai tentar fazer aquele nosso livezinho de meia hora, 40 minutos. Então, vamos tentar, tá? Quem sabe ele aqui comigo, eu consigo não fugir do roteiro, né? Porque toda terça-feira você saindo aqui 9h30, 15 para as 10 da noite, né? E dessa vez não tem feriadão, né, galera? Semana passada tinha feriadão, semana não tem feriadão. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Por que falar de autocompaixão e aceitação se tornaram temas em psicologia? Então, assim, é mais do que simplesmente... por que isso virou, em vários casos, meta de terapia, por exemplo? A gente que trabalha com terapia cognitiva, a gente sabe que um dos axiomas básicos, ou até um dos propósitos básicos em terapias cognitivas, é ter meta, ou seja, ter objetivo, começo, meio e fim. Sim. E um desses começos, meios e fins, fazendo parte do processo, é desenvolver no paciente a autocompaixão e a aceitação. Por que isso hoje é importante na psicoterapia? O que acontece? Hoje, atualmente, nós estamos na terceira onda das terapias baseadas em evidência, né? Então, quando a gente tem... A cada onda, ela trouxe um conjunto de paradigmas que são adaptados àquele tempo específico, né? Então, hoje a gente considera que a gente está na terceira onda, né? E quando uma outra onda surge, ela não está desfazendo a anterior. Então, quando eu falar aqui para vocês, não significa que eu estou dizendo que a outra é pior, tá? Não é uma hierarquia, não tem uma melhor do que a outra. Né? Considera-se que elas são mais adaptadas ao tempo moderno. Mas as ondas anteriores também vão se aperfeiçoando com o tempo, né? E o que acontece? A partir da década de 90, principalmente, a psicologia budista influenciou muito, né, os terapeutas ocidentais, né? E a compaixão, ela foi introduzida, começou a ser um tema de pesquisa e começou a ser construída para virar uma abordagem de terapia, né, com teorias, experimentos, estudos, né, a partir dessa data, né, década de 90. Então, a psicologia budista fez essa ponte, né, com o Ocidente e tornou a compaixão um objeto de estudo que tem se mostrado extremamente eficiente, né, extremamente eficiente. Hoje em dia, por exemplo, abordagens que usam autocompaixão superaram em muito as abordagens que utilizam, por exemplo, autoestima. Né? Hoje em dia, os estudos... Eu fiz mestrado na área de educação, né? Então eu estudei um pouco de autoestima na educação. A educação é a coisa mais engraçada do mundo. Os estudos que estudaram autoestima, eles encontraram resultados cada um mais maluco do que o outro. Então não se consegue ter uma coisa consistente, né? Com a autocompaixão é bem diferente, né? A gente encontra que a autocompaixão ela desenvolve uma saúde mental melhor, indicadores de saúde, né, física, né, melhores ao longo dos anos, né? Mais resiliência, mais equilíbrio, né, etc. Então, a autocompaixão ela foi incluída no processo. Hoje em dia existe uma modalidade, eu creio que quem conhece pode comentar aí, né, que é a terapia focada na compaixão, né, o Paul Gilbert, né, ele é inglês, desenvolveu uma modalidade de terapia, né, com essa temática, né, realmente é incrível, né. É uma teoria nova, né, eu acho até que tem alguns ajustes para serem feitos, né, normal, mas eu acho incrível, uma abordagem fantástica mesmo. Então, eu estou imaginando, porque eu recentemente dei aula de terapias da terceira onda, né? São várias abordagens. Então, eu vou antecipar uma possível dúvida que a galera está tendo aqui, porque tiveram junto comigo. Vamos lá. Então, quando você disse para mim, né, que a gente está tendo teorias, você está dizendo para mim que o psicólogo hoje não precisa trabalhar intuitivamente,
com a ideia de autocompaixão, de compaixão e aceitação. Porque o que eu vejo muitas vezes, isso acontece, por exemplo, acontecia até com terapia do esquema, eu vi as pessoas entendendo meio no ar, assim, né, nas nuvens. Isso aí é trabalho vivenciado. Sem entender que há um processo, e é um processo estudado. Você falou uma palavra que eu achei muito legal no início, né? São terapias baseadas em evidências. Sim, sim. De fato, as pessoas hoje estão comprovando que isso funciona. Então, o que você está dizendo para mim é que isso não é para ser intuitivo, não é para ser com aquilo que o pessoal critica muito, né? Um ecletismo de técnica. Você tem hoje profissionais bacanas, teóricos, que estão trabalhando nisso de maneira muito séria. Sim, com certeza, né? É uma abordagem que levou a estudos muito amplos, né? Hoje em dia tem vários estudos. A ACT, então, é absurda a quantidade de estudos que eles produzem, né? O Stephen Hayes é um dos fundadores. Traduz o que é ACT para o nosso pessoal. A ACT é a terapia de aceitação e compromisso, né? É mais uma abordagem de terceira onda, né? Ela que trouxe fortemente a parte da aceitação, né? Como um método terapêutico, né? Incluído dentro do modelo teórico de terapia, né? E o Stephen Hayes, ele produz muito, né? Então, assim, a quantidade de material que ele produz é imensa mesmo. E a gente não precisa ficar atuando com base no nosso conhecimento particular, ou de forma intuitiva, né? Existem teorias, né, complexas para isso, existem cursos, né? Nós estamos aqui para isso também, a gente adora discutir esse tema, né? E isso é uma coisa muito ruim para o psicólogo, na verdade, né? Atuar de forma intuitiva, né? Vamos estudar, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, a questão não é só o intuitivo, né? Porque você nunca sabe se o que você está fazendo é legal, não só legal bacana, mas como legal válido, que funciona. E quando funciona, você nunca sabe se deu certo porque você é incrível, que você fez um negócio diferente, ou se deu certo por um monte de variáveis. E aí, nesse sentido, foi interessante você ter falado isso, porque aí vem para uma outra pergunta que aconteceu nessa aula que eu dei, que é, por mais que as pessoas estejam aqui nos assistindo, né, como foi quando eu dei aula, as pessoas ainda confundem, por exemplo, para mim ficou muito claro isso, o que é aceitação com o que é resignação, tá? Quando eu fui falar de aceitação e aceitação num processo terapêutico, os alunos começaram a me dar exemplo, né? Então a aceitação, quando eu digo para o meu paciente é isso, ou quando eu ajo com determinado fulano é isso, no sinal de passividade, no sinal de resignação. Eu vou te fazer já 2 perguntas de uma lambada. Tá bom. Você acha que é possível que esse tema aceitação, além de ser um tema novo, e por isso que as pessoas ainda não entendem, ainda não estão usando isso com muita facilidade, por ser novo, e também por esse preconceito, por esse não entendimento de que aceitação, pegando a aceitação particularmente, né, não é a mesma coisa que resignação, não é a mesma coisa que submissão? Você acha que isso pode ser uma dificuldade do psicólogo por não entender esse conceito? Eu adorei a pergunta. Eu acho muito comum essa aqui temática, né? A gente culturalmente a gente foi treinado a entender que aceitação é isso, né? Ficar quietinho, né? Tá bom, tá bom. Você tem razão, né? E você vira um voluntário para ser capacho, assim, né? Deita no chão, pessoas pisem em mim, né? Não é isso, né? Não é assim que funciona. Na verdade, quando a ACT, né, a Terapia de Aceitação e Compromisso, ela propõe as teorias dela, né? Ela propõe que uma das principais causas de sofrimento é a evitação experiencial, né? O que é evitação? É quando você percebe que alguma coisa vai ser desagradável, vai ser constrangedor, doloroso, né? Emocionalmente doloroso, né? Vergonhoso, né? Vexatório, né? E a gente percebe que aquela situação vai ser e a gente elabora uma forma de não estar presente, de não participar, de não sentir aquilo. Uma espécie de fuga. Uma espécie de fuga, né? E a gente faz isso no mundo privado, né? Internamente. Então, internamente a gente faz isso. Então, a aceitação seria o processo de você aceitar que aquele desconforto está presente, né? Conviver com ele como se ele fosse uma condição que não tem como você ficar livre dele, né? Então, vamos supor, tem
uma conversa difícil para ter com o meu chefe. Só de imaginar que eu vou ter que entrar na sala do chefe e falar assim, bom dia, eu quero falar com você. Né? A pessoa já fica com mal-estar, né? Então, já percebe aquele desconforto. Né? O que seria uma evitação experiencial? Né? Inventar uma desculpa para não ter essa conversa. Né? E aí é complicado, porque quanto mais inteligente é o sujeito, o paciente, né? Mais sofisticadas são as formas de evitar que ele crie. Né? Então, como é que entraria a aceitação nesse processo? Né? Seria começando pela psicoeducação, né? De que esse desconforto ele é temporário, né? A cada vez que ele protelar isso, ou seja, que ele evitar, ele vai se tornar pior, e à medida que ele ficar, né, no desconforto e tentar fazer o melhor possível, né, aquilo vai diminuir e desaparecer. Tá, mas aí o que você está me dizendo, que eu acho que isso pode gerar até, como se diz assim, as pessoas vão ver, as portas vão se abrir, é que quando você fala de aceitação, você não está dizendo aceite a situação. Você está dizendo aceite o desconforto. É muito mais uma aceitação emocional do que situacional. É isso. Porque se eu entender que aceitação é não evitar, então eu posso dizer assim, então eu vou para a reunião com aquele meu chefe, ele é um babaca, ele vai me tratar mal e eu tenho que aceitar isso. Não é da aceitação da situação que você está falando. Especificamente o que você está falando é de aceitar aquela emoção desagradável que aquela situação pode dar. É isso? Sim, acho que seria isso mesmo. Uma pergunta aí. Eu acho que é isso. Eu acho que poderia entender dessa forma, sim. Né? A gente está lidando com aqueles desconfortos, né? E sem evitar e estando presente naquele momento ali. Né? E assim, isso muitas vezes independe do contexto, né? Da situação, porque a gente mentalmente, cognitivamente, pode distorcer. A situação pode ser a mais tranquila possível do mundo, né? E a gente, o paciente, né? Nós todos, os seres humanos fazem isso, né? Cria uma guerra imaginária, né? Como se houvesse um conflito, como se houvesse uma situação, né? E a gente percebe isso em vários tipos de transtorno, né? Vários. Então, e se a aceitação não é a mesma coisa que a submissão, a essa aceitação totalitária, mas na verdade aceitar a compaixão também, ou a autocompaixão, porque quando a gente fala de compaixão, até o nosso palavreado, né? Compaixão. Por conta da nossa linguagem do português, a gente entende que é uma questão de amor, né? E da mesma forma que a aceitação não é uma resignação absoluta, você também não está falando que compaixão é um amor absoluto, né? Não é para sair aí amando as pessoas de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é também essa pegada, não é isso? A compaixão ela veio para a psicologia, foi definida da seguinte forma, né? Como um desejo genuíno, legítimo, né? De tirar o semelhante, né? Ou se ela for autocompaixão, é assim mesmo, né? Do sofrimento, né? De situações degradantes, né? Um desejo profundo, legítimo de que aquela pessoa tenha o que ela deseja, o que ela estima, né? Que seja feliz, né? Então, a gente percebe que as pessoas confundem, além dessa confusão que a Melissa falou, aquelas pessoas confundem com piedade, né? Eu fiquei com dó, né? Tipo assim, eu vi um cachorro magrinho na rua, tive compaixão. Essa é uma palavra legal, assim. Pena, dó. Vi um morador de rua, fiquei com compaixão, né? Aí fui lá, dei uma moedinha para ele, né? Sim. Não é isso, né, gente? Não é isso. Nesses casos, o que acontece? Uma das diferenças, né? Desses dois contextos, né? No contexto onde você fica com dó, né? Existe um certo respeito pelo outro, mas o outro é considerado como inferior. Né? É aí que entra o sentimento de pena, né? Eu considero o outro como inferior, né? E na compaixão não existe isso. Na compaixão você considera o outro tão legítimo, tão importante quanto a si mesmo. Né? Essa que é uma das grandes vantagens, né, de trabalhar com esse conceito. Você considera que o outro ele é tanto quanto você. Né? E essencial, pessoal. O sujeito, quando ele não tem autocompaixão, ou seja, quando ele não tem o carinho, né, gentileza, autocuidado consigo, né, em geral, ele também não tem com semelhantes as demais pessoas. Eu quero que você repita essa frase, porque você trouxe um monte de conceito importante, que as pessoas resumem normalmente numa frasezinha só, tipo, esse é autoestima.
Você falou muitas coisas legais. Muitas coisas legais. O que você falou que está misturado com autocompaixão? Você falou gentileza. A compaixão ela é composta por 3 principais características, né? Devagar. Vamos lá para a galera prestar Autocuidado. Autocuidado. Né? Como o próprio nome já diz, né? Cuidar de si mesmos, isso inclui ser gentil, inclusive ser gentil consigo mesmo no seu pensamento, né? Não ter aqueles pensamentos horrorosos, né? Ah, eu sou idiota, você errou, você não vale nada, né? O mindfulness, né? Que é saber observar e perceber os pensamentos e os sentimentos surgindo, né? Desaparecendo. E a humanidade comum, tá? A humanidade comum muitas vezes é a porta de entrada para começar o trabalho com autocompaixão com os pacientes. Por quê, pessoal? Porque ele é mais fácil de ser compreendido. Né? A humanidade comum ela é maravilhosa, é libertadora, na verdade. Né? Por quê? A gente trabalha com o paciente a natureza humana e tudo que ela contém de desagradável. Né? Ser humano às vezes não é fácil. Então a gente erra, aí tenta fazer direito, aí erra de novo, aí conserta outra vez e faz tudo errado de novo. Né? É imperfeito, né? É imperfeito em si, não existe. A perfeição é um conceito formal que a gente inventou cognitivamente, né? Ele não existe, né? Não existe pessoa que se adeque para ele. Então a gente percebe que todas as pessoas, desde aqueles nossos ídolos, né, até aqueles que a gente considera os mais ruinzinhos, mais chinfrim, né? A gente pensa isso, né? Eles têm uma boa parte do sofrimento humano é igual ao nosso. E isso é muito legal que você está falando, mudando de assunto, mas entrando no mesmo assunto, que eu não sei se tem muito psicólogo que está aqui nos assistindo, agradecendo até hoje o Mark Zuckerberg ter aumentado o número de pacientes, porque o que vem hoje de paciente procurando terapia, porque vê foto no Instagram, vê foto no Facebook, idealiza aquela perfeição do outro, né? Então, eu quero ser feliz igual aquele outro, eu quero ter aquela família incrível que aquele outro tem. Outros, às vezes, que a pessoa nem conhece, né? Tá lá, não sabe o que é. Então, isso que você está trazendo é muito importante, porque, de certa maneira, como trabalhar isso, né? Essa idealização que a gente tem em relação às outras pessoas, a perfeição que a gente acredita que as outras pessoas têm, e é sempre de uma maneira polarizada, o outro é perfeito e eu sou imperfeito, né? E isso é muito bacana. Uma outra coisa que você falou que eu acho muito importante a gente perceber o quanto a gente precisa ter entendimento claro dos conceitos, né? Existe um conceito que a gente já discute em terapia, velho de guerra, que é o conceito de empatia, né? Então, aquele conceito, todo psicólogo sabe o que é empatia. E aí você deu um exemplo agora, eu participei alguns anos atrás de um curso de intervenção para desenvolvimento de empatia e em alunos de psicologia. Então não era era aquele, né, que a galera tinha que saber. E aí, num determinado momento, a gente fazia isso. Olha, essa semana, como tarefa de casa, vocês vão ser empáticos. A empatia é me colocar no lugar do outro. Nos 2 cursos, na terceira ou quarto encontro, acho que eram 10 encontros, se eu não me engano, os alunos traziam como exemplo de empatia isso que você fez, assim, eu vou encontrar um mendigo, nossa, coitado, vou dar uma moeda para ele. E como eram alunos da UFJF, quem mora aqui em Juiz de Fora, né, sabe qual que é a realidade, busão em cima, alto, busão lotado, né, que era de chegar, né, uma pessoa dentro do ônibus, uma pessoa grávida, um idoso, falar, eu vou me colocar no lugar dele. Nossa, viajar esse tempo todo em pé, né, deve ser um saco. Então eu vou dar lugar para ele. Cara, isso não tem nada a ver com empatia. Me colocar no lugar do outro não tem que ser literalmente como vou ficar em pé e o outro senta no meu lugar. Isso é civilidade. Então é importante a gente entender antes de fazer a aplicação desses conceitos no processo terapêutico, porque senão a gente pode inclusive ensinar para o paciente errado, né? A gente, em vez de estar ensinando compaixão e autocompaixão, a gente está ensinando de uma certa forma que ele tenha dó dele mesmo, ou piedade dele mesmo, e vai ter do outro também. Com certeza. A grande vantagem de trabalhar com os pacientes deprimidos em geral, né, é que geralmente eles têm valores importantes, assim, né? Eles são pessoas que consideram bacana serem gentis, né, cuidar das pessoas, né? Então a gente consegue generalizar esse comportamento que ele tem só com o outro,
para ele mesmo. Fica mais fácil dele entender, né? Então, o que seria o autocuidado nesse caso, né? Seria ele fazer coisas, evitar situações desagradáveis, né? Por exemplo, tem rotinas em alguns pacientes que eles demonstram rotina, tipo assim, tem uma marca, né? Uma festa, uma festividade na família, que todo ano é muito difícil, né? Muito, 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 muito difícil, né? O sujeito, quando não tem autocuidado, né? O que ele faz? Ele vai, né? Então, historicamente, já teve uma série de prejuízos e sofrimentos associados a estar presente naquele local e naquele horário, né? Com aquelas pessoas. E ele repete, né? O autocuidado, a gente começa a intervir assim, olha, a gente está vendo que não está funcionando, vamos tentar né? Fazer com você o que você faz pelas pessoas em geral, né? Tentar ser gentis, né? Colocar coisas legais, evitar coisas desagradáveis, coisas que que vão te fazer sofrer demais, né? Que não tem serventia, não servem para nada, né? Mas aí você já está me dando bizu do que a gente vai fazer e essa é a minha última pergunta. Vamos lá. Por que as abordagens terapêuticas essas, né, de terceira onda, que também são chamadas de terapias contextuais, né, hoje acreditam que trabalhar autocompaixão, compaixão, você falou também de gentileza, não é o foco do nosso trabalho hoje, né, do nosso live de hoje, mas está aí tudo misturado. A gentileza, ela é parte do autocuidado. Né, aceitação. Por que essas abordagens acreditam que isso está diretamente relacionado à prevenção em saúde mental ou até mesmo manutenção da saúde mental? Porque essa é a grande questão, assim. Eu não quero falar de gratidão. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo, né? Pô, a gente põe gratidão até hoje por conta do arroz com ovo mexido, assim. Tá demais a palavra gratidão, né? A palavra compaixão, né? Então, nesse caso, por que é mais do que isso? Por que é mais do que uma forma de agradecer? Isso está diretamente relacionado à manutenção e prevenção em saúde mental. Olha, com certeza outras pessoas vão ter outras opiniões, né? Então, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu acho até importante, né? Senão a gente vira uma religião, né? A ideia não é essa. Eu acho que isso foi canonizado como ciência porque funciona, sabe? Então, houveram pessoas de muita coragem que pegaram conceitos que não eram da psicologia, né? Aceitação, né? Aceitação já era um pouco, né? Mas a compaixão não, né? E começaram a elaborar teorias e testar, né? Então, eles perceberam que isso era consistente. E qual que era a grande vantagem, pessoal? Era consistente ao longo do tempo. As pessoas tinham ganhos, né? Melhoravam a autoestima e a autoestima permanecia elevada, né? Então, permanecia com a autoestima saudável. Então, você percebia que aquilo não era um movimento circunstancial, né? Ou seja, por influência do experimento, do terapeuta, né? Aquilo de fato produzia uma mudança e aquela mudança ela se manteve ao longo do tempo, né? E isso aconteceu, por exemplo, com pacientes com trabalho de autoestima, eu já falei, com pacientes deprimidos, né? Os pacientes deprimidos que recebem abordagem de aceitação e compromisso, né? Ou tratamentos via terapia da compaixão, né? Eles têm menos recaídas, né? Ou seja, aquele ciclo dos pacientes, né, deprimidos que ficam indo e voltando, né? Ao longo dos anos, né? Muitas vezes repetindo os episódios depressivos, né? Isso acabou, né? Então, e é uma demanda de saúde mental imensa, né? Porque a quantidade de pessoas que têm esse funcionamento triste, né? Essa dificuldade enorme, né? É muito grande. E para piorar, né, gente, está aumentando, né? Os indicadores de saúde mental estão piorando fortemente, assim, é um alerta para a gente mesmo. E na verdade, assim, a gente ainda tem uma formação acadêmica que nos engana com dois mitos, né? A primeira de que a maioria de nós tem uma doença. Então a gente escuta, não é que dizem que só tem uma doença, vamos explicar, calma. É que é muito comum, quando eu olho para o paciente, olhar um transtorno. Entendeu? Ou ele é deprimido, ou ele é ansioso, ou ele tem um transtorno de personalidade, né? A gente esquece as comorbidades da vida. E o segundo é de que muitos desses transtornos, eles reincidem na vida dos pacientes. E por mais que você faça um trabalho incrível, que você seja
um psicólogo foda e que você já tenha feito todos os congressos. Tem pacientes, muitos pacientes que vão reincidir e muitas vezes, né, nessas reincidências, vão perdendo até a motivação para o processo terapêutico. Sim. Nossa, já passei por 3 psicólogos. Ele 15 vai anos de ficando terapia. refratário, né? Algumas pessoas chamam esse tipo de paciente refratário, né? Aquele que já passou por várias abordagens e sem sucesso. Sim. E a última perguntinha, eu prometo, pra gente encerrar a live de hoje, tá? Vamos lá. A live de hoje, a última perguntinha, que é óbvio que eu ia fazer, é óbvio, quem vai me assistir. Eu aproveito e falo pra vocês o seguinte, a melhor pergunta do live é agora. Se vocês ainda não compartilharam a live de hoje, compartilha agora, chama a galera, porque eu queria 2 técnicas. Uma para trabalhar autocompaixão e uma para trabalhar aceitação. Gente, olha só, técnica na receita de bolo, não, já falei isso aqui várias vezes, tá? Nenhum paciente é igual, nenhum processo terapêutico é igual, vínculo terapêutico vai estar diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha assim ali uma trilhazinha de luz, né? Igual dos aviões, tem as trilhazinhas de luz ali para seguir. Não tem problema, o avião ainda assim pode ir para água, tá? Isso assim, só para dar uma trilhazinha de luz, só para entender a primeira pergunta inicial que foi: dá para trabalhar isso no processo terapêutico? Dá. Mas não dá para fazer isso de forma intuitiva. Então, dá uma técnica de cada. O que você faz? Vamos lá, né? Autocompaixão começando pelo autocuidado, né? Primeiro, muitos dos pacientes quando chegam no consultório, gente, eles não sabem nem o que eles gostam, né? Eles não sabem o que eles precisam para ser feliz, né? Você olha a rotina deles assim, aí você pode desenhar, fazer um quadro com a rotina deles, né? Das coisas que ele gosta, não tem nada ali, né? Então ele não tem um momento de leitura, não tem um momento com a família, não tem um momento para namorar, né? Que devia estar ali e não aparece, né? Então, muitas vezes tem que começar a descobrir coisas que ele goste, né? Que façam sentido para ele. E depois inserindo essas coisas na agenda, no horário, como se fosse um compromisso. Tá, mas aí a gente faz isso no início do processo terapêutico, porque é muito comum o paciente já chegar dizendo: eu não estou fazendo isso, eu não saio, eu não namoro, meu marido não me leva para viajar, eu queria sair final de semana, né? E aí, você já faz isso de cara? Como que funciona isso? Quando é que você insere esse foco no processo terapêutico? O que acontece? Esse processo é um processo muito profundo, né? Você inclui, na rotina do sujeito, apesar de ser uma coisa aparentemente simples, ali estão padrões de comportamento, né? Crenças centrais muito antigas, né? Que está expresso ali na rotina dele, né? Então, talvez, igual a terapia do esquema gosta de falar, né? Necessidades de diversão, né? Quando o sujeito não tem isso atendido, o que acontece com a rotina dele, gente? Só tem trabalho. Você olha lá, só tem trabalho. Né? Então, ele não aprendeu a fazer isso, né? Então, isso é um esquema muito antigo, né? Então, ele requer que a gente faça uma avaliação do caso bem feita. A avaliação do caso bem feita leva um pouquinho de tempo, né? Não dá pra gente fazer assim, tipo uma coisa protocolar, né? Primeira sessão isso, segunda aquilo, terceira aquilo outro, pronto, né? Fiz, né? Isso demanda uma análise de cada caso a caso mesmo, né? E a técnica de aceitação? A técnica de aceitação, ela muitas vezes passa pela percepção, né? Você pode começar, por exemplo, o automonitoramento, né? O sujeito monitorar os próprios pensamentos e sentimentos, né? Isso é uma técnica antiga da TC, né? Monitorar os pensamentos, né? As técnicas de aceitação, elas pode começar por essas, né? Do sujeito, de pensamento automático, o sujeito perceber o desconforto, né? Só que na aceitação, qual que é a diferença, né? Você percebe o desconforto e fica olhando para ele, né? E você pede à pessoa para observar o desconforto e vai perceber, depois de algumas das vezes que ele se exercita, que esse desconforto ele varia, ou seja, ele tem um pico, né? Depois ele desce, desaparece. Depois ele volta de novo. Aí desce, desaparece. Quando você chama de desconforto, você está falando de ansiedade? Ou você está falando... Quando você chama de desconforto, você fala o que é desconforto? O que é desconforto? Pode ser ansiedade, pode ser um mal-estar físico, pode ser... Ansiedade são 150 sintomas, né, gente? Então, ansiedade pode ser formigamento, pode ser palpitação, pode ser frio na barriga, pode ser meio que um tremor, assim, que dá nos braços, a pessoa fica, né, aflita, pode ser vergonha,
né? Vergonha é legal, vergonha é bacana. Agora, Raiva, agora isso, como que isso é feito, gente? Tem alguns pacientes que não podem fazer, tá? Que isso seria uma exposição muito bruta para ser feito. E isso é feito primeiro no consultório. E a gente dosa o nível de desconforto que o paciente consegue ficar exposto, né? Você vê um Entendi paciente... mais ou menos, fazendo no consultório como assim? Você pede ele, você pode até estar conversando assim, não precisa fazer exercício de olhos fechados, né? Assim, observa para mim, aonde que está te incomodando agora? Ele fala, tô sentindo um peso na nuca e uma dor atrás dos olhos. Entendi. Tem mais algum lugar que está te incomodando? Observa um pouquinho para mim, vamos ficar em silêncio, mas fica de olho aberto. Tá? Observa para mim, é uma dor que ela puxa, que ela finca, é quente, como é que é? E ela é fixa ou ela varia? Quando você faz isso, você começa a descatastrofizar um termo da terapia cognitiva, né? Beckiana, né? Ou seja, o indivíduo começa a entender que aquilo não é um monstro tão grande quanto ele tinha imaginado. Né? São duas técnicas poderosíssimas, né? Mas para serem incluídas no processo tem que ter muito cuidado, muita atenção. Né? Acho que é isso, respondi, gente. Respondido. O Rodrigo fez um comentário aqui, parabéns pela live, obrigada, Rodrigo, obrigada. Gratidão por você ter curtido a nossa live. A gente ficou com a galera aqui bacana. Então, adorei, 14, gente, obrigado, 16. Adorei. Uma galera chegou depois, a Claudete, a Liz, a Lídia, a Alana, a Mayla, o Robson, uma galera ficou aqui com a gente. Olha só, mas pra gente encerrar esse live de hoje, eu queria fazer um convite bem especial para vocês, tá? Fiquem atentos, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente desde março, foi março, né? O Semente Psicologia começou a lançar os cursos online de capacitação e aperfeiçoamento. Mas não é qualquer curso online. O curso online que a gente está falando é online, mas muito mais interativo do que a gente está fazendo aqui agora, tá? A Emanuele que está aí com a gente, é a nossa aluna, fez, se não me engano, 1 ou 2 cursos do Semente Psicologia, e ela sacou que a interação é, de fato, estar conversando com o professor, participando de atividades, indo para salas especiais para discutir com alunos, estudo de caso, texto, vídeo, que nós tivemos agora. Sim. Esse final de semana a gente encerrou o curso de treino de pais com um enfoque em terapia do esquema. A gente já deu de terapia cognitiva e comportamental na dependência química. Também demos o de terapia cognitiva e emagrecimento. Foram cursos incríveis. Mas o que está vindo agora, finalzinho de junho, né? Vamos fazer propaganda assim. A gente chamou, tem que fazer propaganda também. Vamos fazer um merchan do curso que está incrível. Intervenções em terceira onda. Essas duas técnicas aqui que eu já roubei, já me apropriei, entendeu? Daniel vai falar muito mais sobre isso com vocês. A Érica também fez, em amor. É verdade, eu lembro da Érica. Você fez qual curso com a gente, Érica? Conta aí pra gente, deixa aí registrado. Daniel vai dar um curso no dia 28 e 29 de junho, também, um curso de capacitação com certificado pelo Semente Cursos em Psicologia, de 9 horas, que tem como objetivo falar sobre as intervenções de terceira onda ou terapias contextuais para pacientes depressivos graves. Quem está aqui com a gente, que tem paciente depressivo, que está, já melhorou, já voltou, já diminuiu o remédio, já aumentou o remédio, já trocou de psiquiatra, já trocou de psicólogo, já chamou a família. Essas técnicas são bacanas. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque era uma dificuldade que eu tinha. Compartilhe. Né? Vários pacientes com transtornos depressivos mais severos, né? Eu usava a abordagem terapia cognitiva beckiana, né? Clássica, né? A clássica. E eu tinha muita dificuldade, né? Era uma dificuldade grande de fazer esses pacientes progredirem e melhorarem, né? Aí, por conta disso, eu comecei a pesquisar, fui em congressos e estudando, e consegui encontrar coisas como essa que a gente está conversando aqui, né? Que funcionam, que são eficientes mesmo. Né? Então, fala pra gente um pouquinho o que você vai dar nessas 9 horas de curso, que são online, não, são 9 horas online, mas com total participação do aluno. Eu estou pensando em colocar
a terapia focada na compaixão, né? Não é terapia focada, são intervenções utilizando compaixão, né? Porque a terapia da compaixão seria um curso muito longo, né? E essa é uma dificuldade que eu estou penando, tá? Eu queria colocar mais umas 5 coisas, não dá, são 9 horas. 9 horas. 9 horas. Combinado por 9 horas. Aceite. Intervenções baseadas em aceitação, né? Aí entra um pouco do que a ACT traz, né? Terapia de aceitação e compromisso, e intervenções utilizando ativação comportamental. Então vai ser um curso que você vai explicar um pouquinho sobre essas abordagens, mas que você vai ensinar o pessoal também a como intervir com o paciente. Não é receita de bolo, mas dá para abrir um caminho assim, importante até para entender alguns trabalhos. Com certeza. Eu acho que esses temas são muito profundos. O que a gente vai trazer são abrir caminhos para você, como terapeuta, ter mais ferramentas. Né? É lógico que quando você estiver com o paciente, você vai precisar se aprofundar, estudar mais. Né? Não é possível acreditar que um curso de 9 horas vai resolver a sua vida com o paciente. Né? Então, mas ele vai... São ferramentas bacanas, né? E eles mostram o caminho, né? Sim. Mostram o caminho. Então... É essencial isso, né? E a ativação comportamental a gente vai falar na próxima live, né? Isso. Acho que nós vamos falar no próximo, tá? Não dá pra gente falar, então vai ficar muito longo, né? Eles estão brigando comigo que tem que ser curto, gente. Fala com eles que eu não consigo. Até o Daniel, ó, coloquei aqui pra falar 40 minutos com vocês, tá vendo? Nossa senhora, até 9h20. eu enrolei ele. 9h20. Ele, não, a gente vai fazer por meia hora. Eu, claro. Uhum. Sai meia hora, meu povo. Quando eu tô aqui com vocês, como diz uma professora amiga minha, isso aqui não é cachaça. A gente começa e não para mais. Vocês estão aqui comigo há 40 minutos. Olha aí a galera toda aí junto comigo. Então, olha só. A partir da semana que vem, a gente vai lançar mesmo no nosso site www.sementepsicologia.com.br. Até o finalzinho de junho, a gente está combinando também de colocar todo o cronograma do segundo semestre. Final de maio, né? Não, de junho a gente vai colocar todo o cronograma do segundo semestre, né? Aí a gente vai começar a partir de agosto, não é verdade? Os cursos do Semente de Psicologia, a gente já em agosto começa. Julho a gente vai tirar férias, a gente, por favor. Lembra? A gente merece. A gente precisa do cuidado, né? Sermos gentis, nos divertirmos, cuidarmos do neném que está chegando. Então tem que ir devagarzinho, mas a partir de agosto. Então até o final de junho, vocês que acompanham, né, o Semente Psicologia, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube, tá? Cada semana a gente está colocando vários vídeos novos, além dos vídeos que a gente faz aqui. A gente até o finalzinho de junho está lançando todos os cursos. Alguns cursos vão ser de 9 horas, outros vão ser de 30 horas. A gente ainda está organizando. Mas agora, para junho, daqui a pouquinho, a gente está lançando para o último curso do semestre, esse curso de intervenções em terceira onda para pacientes depressivos graves. Não percam a oportunidade. A Erika fez um comentário aqui muito legal. Né, Erika? Muito obrigada. É realmente um curso com muita interação. E não tem problema se perder, né, Daniel? Se perder, depois o que faz? Assiste a gravação. A gente permite que você assista em casa a gravação, a gente coloca um link exclusivo para os alunos que estão matriculados, né? A gente coloca no YouTube. Então, exatamente. Quase ninguém conhece, é uma plataforma difícil de acesso. Né? Mas só tem acesso os nossos alunos. Só os matriculados. Quem não é nosso aluno pode ir lá entrar, pesquisar. Nem acha os cursos. Nem acha os cursos. Então é uma exclusividade do Semente Psicologia. Meus queridos, muito obrigado por vocês ficarem conversando com a gente até agora. Daniel, obrigado, foi ótimo. Adorei, viu, gente? Obrigado. Vicia, você tá querendo vir semana que vem? Pois é, tô com medo já desse negócio. Olha só, eu tenho certeza que no dia que ele fizer aqui sozinho, ele vai fazer 1h10. Se ele fizer 1h10, vocês vão zombar dele. A gente vai fazer esse combinado, ok? Ai, meu Deus. Se ele fizer 1h10 de live, vocês começam a zombar dele, tá? Terminou o nosso live, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página de vocês, compartilhem, chama a galera para assistir, compartilha esse live que tá com a gente. Quem não tem Facebook, espera que até o final da semana a gente está colocando nosso canal do YouTube, youtube.com/sementepsicologia. Agora a gente está com uma URL personalizada.
Tá bombando. Tá? E semana que vem vamos falar um pouquinho de ativação comportamental, né? Que é uma abordagem também de terceira geração, extremamente eficiente com pacientes deprimidos graves. Tá? Eu acho que vocês têm que conhecer. Não, uma ferramenta que o terapeuta não pode deixar de ter, né? Não pode não ter. E caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao que a gente falou aqui hoje, eu imagino que deve ter que é muito rapidinho, né? Deixa nos comentários que a gente vai tentar responder semana que vem. Isso. Tá bom? Ou vocês também podem fazer o seguinte, lá no nosso site sementepsicologia.com.br tem um íconezinho que vai direto para o nosso WhatsApp. E aí, se vocês quiserem sobre de hoje, né? Ótima ideia. Perguntas sobre outros lives, sobre outros cursos, tudo lá no nosso site do Semente Psicologia. Ó, Beijo, gente. Beijo e até semana que vem. Até, tchau, tchau.